Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe sempre quando fazemos sobre nós mesmos o sinal da cruz. Traçamos sobre nós a própria salvação. Porque nós acolhemos esta salvação, acolhemos Jesus, acolhemos esse reino novo. Talvez ainda nos falte algo para acolher. Talvez não estejamos ainda tão perto desse reino, desse Jesus, quanto aparentamos estar. Mas talvez já estejamos realmente bem unidos a Ele, e isso é causa de grande alegria para nós. É isso que o encontro com Jesus hoje vai despertar em nossos corações. Uma inquietação, uma pergunta. E pegando a afirmação dele com relação ao escriba, nós também podemos nos colocar naquele lugar. E será que realmente estamos próximo desse reino de Deus ou já estamos nele? Aqui em Marcos, o texto completo, como vocês que acompanham aqui as nossas postagens sabem, eu deixo aqui na descrição. Sempre recordo isso, é preciso que cada um de nós mergulhe na palavra de Deus. Permita que esse Jesus tão vivo, tão real, possa realmente se manifestar para nós. Hoje, um escriba se aproximou de Jesus e com boa intenção. Da maioria das vezes, quando um escriba, um fariseu, um saduceu, seja lá quem for, se aproxima de Jesus, é com má intenção. Mas aqui a gente vê um caso diferente, ele se aproxima com boa intenção de Jesus. E Jesus, que vê o interior dos corações, era um dos dons carismáticos de nosso Senhor, né? Diga-se de passagem, esse dom carismático de ver o coração do outro é um dom também que Deus coloca, que Deus dá, melhor dizendo, de acordo com a necessidade, com a missão de cada um. Nós temos como grande exemplo disso o Padre Pio, que tinha também esse dom de ler os corações. Os dons carismáticos, eles são dados por Deus para a missão a qual cada um de nós é chamado a realizar aqui neste mundo. Mas Jesus dá uma resposta, porque ele pergunta qual o maior mandamento. E Jesus dá uma resposta unindo o primeiro e o segundo mandamento, tornando-os um só. Aqui ele faz um resumo de toda a lei. Tudo na vida cristã terá como base essa premissa: amar. Aqui está o centro da nossa vida, ou poderíamos dizer assim, o centro da nossa experiência com Deus. Os nossos atos, nossos pensamentos, as nossas atitudes diárias, elas devem ser conduzidas para esse objetivo, para o objetivo de amar. Sim, aqui nós não estamos falando no sentido deturpado da palavra, vocês sabem disso. Estamos falando no sentido realmente original, puro da palavra. Então, quando nós assim agimos, adotamos esse comportamento de amar e tudo que implica esse comportamento, estamos sendo realmente filhos de Deus, porque estamos reproduzindo em nós a principal característica de Deus. Deus é amor. Então, esse é o sentido
da vida cristã. Por isso, Jesus vai resumir toda a lei em amar a Deus sobre tudo, amar o outro como a si mesmo. Este escriba já havia compreendido o sentido pedagógico dos holocaustos e sacrifícios prescritos na lei. Quer dizer, aquelas práticas deveriam levar a pessoa a uma perfeição na caridade. Por isso Jesus vai dizer a ele: tu não estás longe do reino de Deus. Tu não estás longe do reino de Deus. Por que Jesus disse que o escriba estava perto do reino de Deus e não no reino de Deus? Essa é uma questão, um questionamento que nós podemos fazer aqui. Se a pessoa já tinha entendido o sentido do verdadeiro cumprimento da lei, por que então Jesus não disse: você está no reino, você já está no projeto de Deus, você entendeu? Ora, ainda faltava para ele uma coisa: acolher Jesus. Jesus é o cumprimento da lei, o próprio reino que chegou até nós. Então, faltava para ele acolher essa verdade, acolher a pessoa de Jesus. Aqui eu quero amarrar essa nossa reflexão e convidar a, assim, olharmos uns para os outros, ou, aliás, não digo olhar uns para os outros, mas olhar para si mesmo, porque devemos fazer esse questionamento: será que eu realmente acolhi Jesus na minha vida? E nós podemos observar essa resposta, se é verdadeira ou não. Quando eu digo que sou católico ou que sou cristão e frequento inclusive uma igreja ou a igreja, mas eu transmito apenas uma imagem daquilo que estou dizendo, então eu estou como este escriba. Não estou tão longe da verdade, mas ainda não abracei a verdade. Jesus não é uma ideia, Jesus não é um pensador que nós gostamos e refletimos suas palavras e assim admiramos. Não, não é isso. Não é nada disso. Jesus é Deus, Deus conosco. E é preciso aderir a Ele, abraçar a Jesus. Significa então adotar para a nossa vida a forma de vida que Ele propõe. Isso implica em uma transformação total. Transformação total. Todos nós estivemos um dia ou estamos distantes de Deus, distantes da verdade, porque o pecado corrompeu a verdade de Deus em nós. Mas todos nós temos a mesma possibilidade de se unir a Ele. Ora, é muito fácil a gente compreender. Se você unir uma gota de água ao oceano, o que aquela gota vai se tornar? Um oceano? E quando nós nos unimos a Deus, também nós nos perdemos da imensidão de Deus e nos santificamos, nos deificamos e nos tornamos um com Ele. Que a gente possa reconhecer aquilo que nos falta para, de fato, adentrar no reino de Deus. E que a gente possa, então, lutar para que isso seja uma realidade em nossa vida.
Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.